Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional, eu, Carlos Nicodemos, que apresento, em parceria com a TV Alerj, a Assembleia Legislativa Casa da Cidadania, traz hoje mais um tema internacional para a sociedade carioca e fluminense. Vamos debater aqui o Dia Internacional Nelson Mandela, um dia muito importante que foi instituído pela ONU e que abre o debate e o diálogo para inúmeros temas em relação à discriminação racial, à desigualdade social, à necessidade de políticas afirmativas de tudo aquilo que significou e é a expressão Nelson Mandela enquanto liberdade. Para isso, a gente trouxe aqui 3 mulheres potentes, engajadas e que vão muito contribuir com esse debate tão importante para todos nós. Queria cumprimentar primeiro a minha querida amiga, Cléria Branco, que é uma advogada experiente que preside na OAB a Comissão Brasil-África, que é uma comissão criada agora pela presidenta Ana Tereza Basílio e que tem a importância e a necessidade de unir Sul-Sul, culturas, histórias e tradições tão importantes para a advocacia e para a nossa sociedade também. Também queria cumprimentar a nossa querida colega Elaine Barbosa, que é representante do Instituto Nelson Mandela. Exatamente. A gente foi lá convidar a Elaine, que tem um projeto, uma instituição, Nelson Mandela, que eu conheço há muitos anos, que entrega para a sociedade um tema tão caro que é o enfrentamento à questão do aprisionamento em massa, a questão da violação de direitos no sistema prisional, que é o retrato da história de Nelson Mandela. Queria também saudar a minha querida colega, amiga, professora, mestre e doutoranda, Érica Deugidson, que é mestre em políticas públicas em direitos humanos, que tem feito um trabalho muito importante na questão do enfrentamento às desigualdades, ao discurso de ódio, a formas contemporâneas de discriminação e que tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Bom, antes de passar a palavra a vocês, vou chamar aqui um pequeno vídeo da autoridade máxima da ONU, o secretário executivo da ONU, que é o Antônio Guterres, que conclama o mundo para essa data. 18 de julho, Dia Mundial Nelson Mandela. Vamos assistir. Nelson Mandela showed us the extraordinary difference one person can make in building a better world. And as the theme of this year's Nelson Mandela International Day reminds us, combating poverty and inequality is in our hands. Our world is unequal and divided. Hunger and poverty are rife. The richest 1% are responsible for the same quantity of planet-wrecking greenhouse gases as 2/3 of humanity. These are not natural facts. They are the result of humanity's choices. And we can decide to do things differently. We can choose to eradicate poverty. We can choose to end inequality. We can choose to transform the international economic and financial system in the name of equity. We can choose to fight racism, respect human rights, combat climate change, and create a world that works for all humanity. Every one of us can contribute through actions large and small. I joined the Nelson Mandela Foundation in urging everyone to perform 67 minutes of public service on Nelson Mandela International Day, 1 minute for each year he fought for justice. Together, let's honor Madiba's legacy and turn our hands towards building a better world for all. Bom, a mensagem do secretário executivo da ONU, que traz, então, conclama a todos nós para essa data. Clélia, vou começar contigo, depois passamos para as nossas demais colegas, falando da importância dessa data, especialmente para você que lidera a Comissão Brasil-África na OAB. Qual a importância e o significado de estarmos aqui debatendo Nelson Mandela no seu Dia Internacional? Bem, querido Nicodemos, Mandiba é um expoente dentro da nossa pauta de direitos humanos. Um colega nosso, advogado, que se manteve preso por muitos anos, 27 anos, e lutou muito pela hegemonia do seu país, a África do Sul, que era um país que vivia um momento de apartheid e de muita violência. Por conta dessa luta dele, ele foi encarcerado, condenado à prisão perpétua e
depois, né, de uma luta aí de várias mãos internacionais, conseguiu-se a liberdade e ele virou esse ícone, né, esse nosso emblema, esse nosso baluarte, né, internacional da defesa dos direitos humanos no seu todo, tanto na questão carcerária, que eu acho que é uma questão muito sensível, muito importante, principalmente para nós brasileiros, em que temos uma população carcerária imensa e que vive em condições desumanas, condições de desrespeito a todo e qualquer tipo de direito humano em que a gente conheça dentro da nossa legislação, né? Os direitos LGBTQIA+, não são respeitados, os direitos em relação à nossa raça, a minha negritude também não é respeitado, o direito com relação ao meu gênero, mulher, também não é respeitado. E a gente vive, né? A nossa colega aqui do Instituto Nelson Mandela, ela pode falar muito bem sobre isso, numa luta de enxugar gelo, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque o interesse das nossas autoridades em trazer para dentro das nossas cadeias uma questão mais humana é quase nenhum. Em segundo plano, a gente também vê o interesse de Nelson Mandela, né, nas questões raciais, a gente pode falar também nas questões LGBTQIA+, e na própria questão econômica, né, dos países africanos. Da desigualdade, da fome. Da desigualdade, da fome, e que você vê que a partir do momento em que ele inicia a sua presidência na África do Sul, você percebe claramente um desenvolvimento em torno de toda a África, né? Toda a África, a partir daquele momento, é como se fosse um oxigênio que foi criado ali dentro do continente, e a gente viu várias nações africanas conseguindo a sua independência, e hoje a gente pode colocar essas nações africanas como potências Muito dentro bom. do continente. Sim. Ótimo, Clélia, assim, trazendo uma reflexão profunda, especialmente do que impactou para a região da África e para o mundo, né? Bom, queria te ouvir a doutora Elaine Barbosa, que é diretora do Instituto Nelson Mandela, que eu conheço, uma das mais importantes e históricas instituições que trabalham com o sistema prisional no Brasil e também em nível internacional, com várias articulações. Elaine, seja bem-vinda, e a importância dessa data, né, que eu imagino muito, muito importante, porque leva o nome do instituto que você dirige. Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, doutor Nicodemos, né, pelo convite, para que a gente possa, né, estar aqui dialogando, né? Somos 3 mulheres negras, né, dialogando sobre um tema tão importante, né, que é trazer a memória, né, de Nelson Mandela, para que a gente possa discutir temas tão sensíveis, né, para a nossa sociedade. Né? Nelson Mandela, como estadista, foi um exemplo, né? Foi uma inspiração muito grande para o José Carlos Brasileiro, que foi o fundador do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que é uma instituição, né, que está há mais de 35 anos em atividade aqui no estado do Rio de Janeiro e que cuida especificamente, né, de dar assistência, ou então prover alguma forma de assistência às pessoas que saem desse lugar do cárcere, né, ou todas as pessoas que estão envolvidas com o sistema da justiça criminal, sendo familiares ou aquelas pessoas, né, sobreviventes do cárcere, né, e até mesmo as pessoas que estão nesse lugar de aprisionamento, né? E o José Carlos Brasileiro, ele fundou o Instituto Nelson Mandela dentro da prisão, né? O Instituto Nelson Mandela, ele foi fundado em 1989, dentro da penitenciária Lemos de Brito, enquanto ele estava encarcerado, né? Ele percebeu, né, enquanto homem negro, pobre, né, vulnerabilizado nesse espaço de prisão, ele percebeu o quanto o corpo dele estava sendo criminalizado naquele espaço e quanto ele não tinha voz. Né? Ele era um homem que estava ali ao seu redor com os seus pares, com outras pessoas encarceradas que tinham a mesma cor, que tinham a mesma condição social. Ele começou a se perguntar por que nós estamos aqui e não estamos, de alguma forma, nos reeducando, né, para estar servindo a sociedade de outra forma. Eu estou aqui,
né? Ele fala muito isso em várias entrevistas que o José Carlos Brasileiro dá, enfim, em sociedade. Ele se tornou uma pessoa muito importante, né, após se redescobrir dentro desse espaço prisional, e a mensagem que ele sempre traz é essa, né? Que para o nosso corpo negro, que é criminalizado, que é revitimizado sempre nesse lugar do corpo escolhido para estar dentro do sistema prisional, ele nunca é visto como uma possibilidade de ser um corpo que está contribuindo com o sistema econômico do nosso país, que é um corpo que produz cultura, que produz educação, que produz saberes. E aí, José Carlos Brasileiro, tendo ciência do que ele, como pessoa humana, teria condições de reverberar nesse lugar, né? Ele pede, né, para a nossa professora Wanda Maria Ferreira, que à época, né, conduzia um trabalho de educação dentro do sistema penitenciário, que naquela época ela era secretária, né, de Estado, ela oportunizou, né, que se criasse um instituto dentro da penitenciária. O Instituto Nelson Mandela é o segundo instituto que lida com as questões penitenciárias criadas dentro do sistema penitenciário, né, que a primeira, né, considerada foi o Malcolm X, né, nos Estados Unidos, que também, com a sua luta dentro do cárcere, ele também cria também, um movimento, né, anticárcere no lugar de encarcerado, e o segundo, o Instituto Nelson Mandela, né, que a gente vem hoje, né, o José Carlos Brasileiro faleceu em 2017 e hoje nós formamos uma diretoria colegiada, né, onde estamos à frente, né, tocando e reverberando o trabalho do Instituto Nelson Mandela. E o Nelson Mandela, o nome Nelson Mandela, vem em referência ao nosso Nelson Mandela, né, por ele ter sido injustiçado, né, enquanto preso, né, um preso político. Então, o nome do Instituto Nelson Mandela é em referência, né, à personalidade, à luta do Nelson Mandela. Muito bem. Olha, é fundamental essa recuperação histórica. Eu conheci, né, o Brasileiro, um militante, um defensor dos direitos humanos, uma pessoa engajadíssima na questão do enfrentamento ao encarceramento de massa, e que a gente vai falar um pouquinho até mais adiante. Mas eu quero passar a palavra agora para a Érica, a professora Érica, que é mestre, né, em políticas públicas e em direitos humanos, doutoranda, que tem feito estudos a respeito dos temas que transversalizam essa data. A desigualdade, a discriminação, o racismo, o ódio, né, o enfrentamento a essas questões que estão colocadas, assim como foi dito pelo Antônio Guterres, né, a autoridade máxima da ONU. Érica, queria te ouvir, então, a importância dessa data e que você trouxesse, que eu sei que é teu campo de estudos também, a questão da educação em direitos humanos. Por que dedicar 67 minutos? O que isso impacta na cultura e na educação em direitos humanos? Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui discutindo, debatendo nesse dia tão importante. É uma alegria poder compartilhar esse momento, esses 67 minutos também que esse programa tá integrando. E o legado de Nelson Mandela, hoje, no Dia Internacional Nelson Mandela, é uma data pensada, né, e proclamada pela ONU em 2009, mas é mais do que uma homenagem, é um convite à ação. Essa data ela é um compromisso geracional para que futuras gerações, né, possam também, a partir dessa ancestralidade Mandela, a partir da sua memória, da sua luta, se inspirarem para a construção de um futuro digno, um futuro de reparação, um futuro onde a gente possa, de fato, enfrentar as desigualdades, a pobreza, o enfrentamento do discurso de ódio, o encarceramento em massa dos nossos jovens, sobretudo. E a educação em direitos humanos, ela vem de encontro à principal, né, a frase de Nelson Mandela, que a gente escuta desde as nossas primeiras formações, é que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E esse legado da educação traz uma perspectiva que a gente possa construir um debate de dignidade, de direitos e de resistência desde a infância, dentro da nossa juventude. Então, é muito importante a gente entender que o legado de Mandela não é só um legado, é um legado, sobretudo, de resistência. É um legado de resistência. E educar em direitos humanos é educar para essa resistência coletiva e institucional.
atuo hoje como consultora DOC na relatoria de enfrentamento ao discurso de ódio, sobretudo no avanço das células neonazistas. E nesse dia é importante a gente relembrar que há 10 anos atrás, em 2015, uma escola do norte, da zona norte de São Paulo, quando estava fazendo a sua semana de homenagem a Mandela, né, dentro da política da lei, né, 10.639 de 2003, que instaura a política de educação étnico-racial, 9 anos após o fim do apartheid, essa escola ela foi pichada com frases supremacistas: eduquem as crianças brancas, preserve o futuro branco. E, nesse momento, a escola que, naquela época, era nomeada com o antigo general da Guerra do Paraguai, ao invés de abaixar a cabeça e se sentir acuada, ela lutou e reagiu, pedindo ao governo de São Paulo, na época, à prefeitura, ao prefeito Haddad, que mudasse, então, o nome da escola e assim foi feito. O nome da escola passou a ser Nelson Mandela. Muito então, há bom. 10 anos atrás, em 2015, como uma forma também, né, de retaliação pela essa política que o Brasil instaura em 2003, com o governo Lula, que é a política nacional, né, de trazer o ensino de África e a cultura afro-brasileira para dentro das nossas escolas, ela foi atacada e está sendo atacada até hoje. Então, esse dia, Carlos, ele é muito importante para homenagear, mas, sobretudo, para convocar a população, a sociedade a agir nesses 67 minutos em ações, né, em prol do bem comum, de ações positivas que enfrentem e que construam uma sociedade digna. Muito bem. Olha, excelente, passou tão rápido porque são tantas informações e a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco, mas voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos tratando aqui do dia 18 de julho, o Dia Internacional Nelson Mandela. E tudo o que significa em termos de cultura, educação, do enfrentamento às desigualdades. Aguenta aí que a gente volta já já. Bom, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, com a Alerj. E aqui a Comissão de Direito Internacional, eu, Carlos Nicodemos, que presido a comissão e faço e trago aqui para vocês toda quinta-feira, às 8 horas, um debate sobre direito internacional. Aqui, nesta casa, na Alerj, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania. Para isso, a gente trouxe aqui um tema que estamos discutindo, o dia 18 de julho, o Dia Internacional Nelson Mandela. Volto agora com a minha querida amiga, doutora Clélia, que é presidenta da Comissão Brasil-África. Isso, exatamente. A nossa presidenta Ana Tereza Brasílio criou essa comissão, né, e deu a ela, a minha querida amiga Clélia, a incumbência de liderar e pilotar esta tarefa. Clélia, eu queria trazer um tema que é muito caro para todos nós e que está muito no simbólico do que rompeu o Nelson Mandela. A gente vivia uma África do Sul com um racismo, eu diria, mais do que estrutural, mas eu diria que institucionalizado sobre um conceito de apartheid, e que a Érica, inclusive, trouxe no primeiro bloco, a questão supremacista, né, a divisão de sociedade, a ideia de uma sociedade superior, né, à outra, e queria que você trouxesse esse dado. Vamos trabalhar agora nesse bloco, especialmente, o tema do enfrentamento ao racismo estrutural e institucionalizado, a importância de Nelson Mandela para essa pauta. Clélia. Bom, a importância de Nelson Mandela não é uma importância regionalizada, não se restringe à África do Sul. Na verdade, ela é uma importância mundial, né? Eu acho que a partir desse momento, que foi um marco, a África do Sul trazer, né, um presidente eleito, um homem negro que foi encarcerado, que viveu num sistema dos mais odiosos e desumanos que a humanidade poderia ter visto em relação à população negra, alçar esse homem à presidência da República. Isso mexeu com o mundo. E você passou a ver em outras estruturas e de outros países e de supremacia branca uma grande mudança, principalmente nos Estados Unidos, né? Que hoje a gente pode considerar como a nação, democraticamente falando, né? Em que há uma democracia, em que
este conceito de apartheid também era muito arraigado. E mesmo após, né, acabar esse regime nos Estados Unidos, a coisa ali também não ficou muito definida, né? Os negros continuaram a ser tratados como pessoas inferiores. E a partir desse momento em que Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul, a sociedade americana teve que engolir esse sapo, vamos colocar assim, porque ele era um líder internacional da nação africana mais importante do continente, e isso criou também, acho que as colegas concordam comigo, um incentivo para que a população negra dentro daquele país começasse a ser valorizada. Sim. E os Estados Unidos, como referência mundial, e a gente não pode negar isso, passou a reverberar isso para todo o nosso mundo, para todo o nosso planeta Terra. E chegando aqui na nossa realidade brasileira, a gente, apesar de ter, né, aí um conceito que tentou se difundir durante muitos anos, de que nós não éramos um país racista, de que nós não éramos um país com desigualdades, naquele momento, a população negra começou a também criar um incentivo e, de certa maneira, uma certa coragem para colocar o seu bloco na rua e dizer assim, não é assim. Nós somos, sim, invisibilizados, nós não temos oportunidades e nós queremos ser vistos. E eu acho que um grande marco nessa virada de chave, a gente pode perceber com a criação da Lei K.O., que foi um primeiro momento em que a gente colocou o dedo na ferida e disse assim, nós somos um país racista. Verdade. É um racismo invisibilizado, Sim. mas nós somos um país Que racista. precisa ser enfrentado. E que precisa ser enfrentado. E aí eu passo então para ti, a nossa querida representante, membro da diretoria do Instituto Nelson Mandela, doutora Elaine, a importância na questão do enfrentamento a esse racismo estrutural. Vamos lá. Sim, né, acompanhando, né, o raciocínio da nossa colega, né, que falou muito sobre essa questão do enfrentamento ao racismo, né, não de forma local, mas questões globais, né, que são importantes para a gente compreender, inclusive, como esse racismo estrutural está localizado aqui no Brasil. Eu sou uma estudante, né, ainda, sou doutoranda na FND, na Faculdade Nacional de Direito, e trago sempre essa questão desse reconhecimento do racismo estrutural pensando muito o sistema prisional. Né? O que o sistema prisional ele reflete para a gente, né, exatamente como esse racismo estrutural está constituído hoje enquanto projeto de nação brasileira. Né? Eu penso, né, eu acredito que nesses longos anos, né, enquanto militante, né, dos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, né, a partir do Instituto Nelson Mandela, né, a gente vem compreendendo cada vez mais isso, mas a gente não precisa somente compreender, a gente tem que ter a perspectiva dessa mudança. E como é que a gente faz essa mudança? Como é que a gente chama a responsabilidade? Né? E o olhar que se volta para esse outro, reconhecendo que há possibilidades reais de mudança. Né? Na verdade, o que acontece enquanto racismo estrutural hoje, né, pensando em encarceramento, né, se a gente faz um retrocesso secular, ele foi se transformando. E o racismo, ele também vai se transformando e vai encarcerando cada vez mais os nossos corpos negros. Né? A gente tem aí mais de 70% da população prisional carcerária negra. Né? Ainda nos dias de hoje, né, o Instituto Nelson Mandela, que hoje, né, ele está à frente da equipe multidisciplinar que atua na Central de Alternativas Penais, que é um convênio que nós temos junto à Secretaria de Administração Penitenciária, nós temos uma única central das alternativas penais. Isso significa que é uma possibilidade daquelas pessoas não serem encarceradas, mas cumprirem uma alternativa à prisão. Né? E nós temos uma por estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, é uma ponta que a gente pode, né, vislumbrar uma possibilidade de desencarceramento, sim.
mas ela é suficiente? Temos políticas públicas suficientes para se pensar no desencarceramento do nosso povo? Então, eu acho que é a partir daí que a gente precisa realmente ter a consciência, né, o Instituto de Cultura e Consciência Negra, né, para que a gente possa mudar esse cenário de alguma forma. E as lutas políticas dos grupos, não somente o Instituto Nelson Mandela, trazem um pouco desse respiro. Teve a decisão da DPF 347, que fala do estado de coisas inconstitucionais, que foi reconhecido, né, recentemente, em 2024, que traz aí uma responsabilidade para os estados debaterem a fundo a questão do sistema prisional, né, do superencarceramento, né, da ambiência prisional, né, o porquê que a ambiência prisional ela se constitui como ela é hoje ainda. E é um retrato desse racismo estrutural, né? E tudo isso com um grande guarda-chuva, que é o racismo estrutural que a gente precisa cada vez mais estar combatendo e estar ciente de que o racismo estrutural e institucional ele está à frente de qualquer debate relacionado aos direitos humanos. A gente precisa enfrentar e estar, né, ciente do que está acontecendo enquanto nação brasileira para que a gente possa enfrentar, de fato, os problemas sociais que a gente vivencia nos dias de hoje. Excelente. Eu passo para a Érica, que inclusive no outro bloco falou sobre o trabalho do enfrentamento ao discurso de ódio, a questão do discurso supremacista, que é um trabalho que tem sido feito pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, Érica, como estudiosa, doutoranda, como é que você vê essa data como uma janela de oportunidades para a gente botar na mesa esse tema que a Elaine e a Clélia trouxeram de uma forma muito, muito bem apontada, né? Eu atuo como consultora DOC na Relatoria Especial de Enfrentamento ao Discurso de Ódio e o Avanço das Células Neonazistas no Conselho Nacional de Direitos Humanos. E se você me perguntar quando que começa o discurso de ódio no Brasil, eu vou te falar que quando esse Estado é parido dentro do ódio, dentro do discurso de ódio contra as populações originárias e a população negra. Então, o Brasil, ele é organizado a partir de uma mentalidade racista, a partir de uma mentalidade modernidade, colonialidade, onde muitos gritos começam a ser dados pela liberdade. Um desses gritos é o grito de Mandela, e que reflete também no nosso território, na construção de nossas políticas afirmativas pela libertação. Então, o racismo estrutural, o racismo epistêmico, ele organiza o nosso fazer, o nosso viver em sociedade. E a relatoria especial ela vem de encontro a um dado alarmante que foi trazido pela pesquisadora Adriana Dias, do aumento nos últimos anos de 530% de aumento das células neonazistas. E esse aumento, ele é diagnosticado, ele é pesquisado também na internet. Esse ano saiu pelo Fórum de Segurança Pública que houve uma migração, 90% dos casos de discurso de ódio, eles estavam situados na Deep Web, em 2023. Em 2025, apenas 78% estão na Deep Web e houve uma migração para a internet comum. Então, esse discurso ele está mais acessível. A gente tem noticiário, tem informações, né, que vêm se ampliando no território brasileiro das células e das operações de enfrentamento às organizações neonazistas e esse discurso de ódio. Como que aconteceu na escola de São Paulo e como vem ampliando, Carlos, em diversas escolas no Brasil. Esse discurso supremacistas muitas vezes não são feitos a partir, né, de casos de violência com armas, mas a partir da violência discursiva, com palavras, com xingamentos, com citações que diferenciam e, sobretudo, desumanizam as pessoas. Então, a Relatoria Especial de Enfrentamento, ela percorre o território nacional com missões para que a gente possa organizar, né, articular as frentes de enfrentamento, produzindo recomendações, pareceres, observando a partir da nossa incidência no território esses dados para que a gente possa fortalecer a formação de políticas públicas que ainda não existem e são muito carentes no Brasil. Então, onde há discurso de ódio, não há democracia. E onde floresce a esperança, onde floresce o ideal de Mandela, floresce também a luta pela dignidade humana. Então, muito estamos bem, aqui... Érica, muito bem. Dito isso, encerramos aqui o nosso programa, Rio Sem Fronteiras, que debateu o Dia Internacional Nelson Mandela e tudo que ele significa
em termos de enfrentamento à desigualdade, à fome, ao racismo, em especial, e que nos traz para refletir da importância de seguirmos em frente, mas pensando numa sociedade mais justa e fraterna. Até a próxima, com um novo tema de Direito Internacional aqui no Rio Sem Fronteiras. Até lá!